Vitória, né, anteontem aqui, e se reinstaurou a crise ali. Eu vou conversar com o Murilo Tauro, que tá vindo aqui. Vem pra cá, Murilov. Fredão. Bem, meu irmão, subiu a baixada. Quando ele sobe certo? a baixada é que o bicho Que o bicho tá pegando. E tá pegando com o peixão, né? A gente sabe que o clima da torcida ficou horroroso, mas Sim. o clima entre os jogadores no vestiário? O clima entre os jogadores é bom. Desde o início da temporada, é um clima bom. O Vojvoda, que é o treinador que chegou agora, tem 9 jogos, é sempre mais calmo, não costuma brigar com os jogadores, só que subiu um pouco o tom depois da derrota pro Vitória no vestiário. Nem tanto pelo resultado, pela derrota, mas pela falta de agressividade que o Santos demonstrou contra o Vitória, diferentemente do que foi na última semana contra o Corinthians, né? O Vojvoda esperava ver um time jogando como jogou contra o Corinthians. O Santos joga desse jeito e dificilmente perde jogos. Isso não aconteceu. O clima era de tristeza no vestiário, inclusive o Brazão, que cometeu o pênalti, pediu a palavra para os jogadores, disse que a derrota era para colocar na conta dele, e os jogadores tal amenizaram, falaram, pô, você já salvou a gente muitas vezes, tem crédito, mas o Brazão preferiu tomar essa atitude até de líder e falou, ó, hoje é por minha conta, mas a gente vai se recuperar, tem mais jogo pela frente e a gente vai sair dessa. Boa, Murilov. E teve um post que repercutiu muito, né? Porque do Neymar, né? Tendo uma imagem muito emblemática, né? Que foi o Guilherme perdendo esse gol. Sim. Falou, cara, que esse é o Guilherme Amado. Ele foi lá e curtiu o post, mas depois ele até contemporizou. Eles se dão bem, né? Se dão muito bem. Ele, inclusive, tirou a curtida lá no post. Não sei se ele curtiu sem querer. Mas Guilherme e Neymar se dão muito bem. Os quartos deles no hotel lá do Santos são próximos. O Guilherme sempre exalta o Neymar. O Neymar nunca falou nada contra o Guilherme. O clima no elenco do Santos é bom. Desde que o Vojvoda chegou, mesmo com o Kleber Xavier, o clima era bom. Não tem nenhuma briga entre Guilherme e Neymar, não. É isso, tá aparecendo aí embaixo lá, curtido por Neymar, mas Exato. ele já tirou. Tirou Então, essa curtida. Agora a gente vai falar sobre a oscilação do Peixão. Que é o que tá pegando. Chama muito a atenção, né, mano? Sim. Esse sobe e desce danado, mano. Desde o início do Campeonato Brasileiro, quando estreou perdendo pro Vasco. Eu acho que é importante a gente contextualizar isso aqui, ó. Essa é a melhor parte do campeonato pro Santos. Vitória contra o Fortaleza, depois contra o Flamengo com gol do Neymar. Aqui o Neymar faz 2 gols, o Santos vence o Cruzeiro fora de casa. E depois, na sequência ali contra o Atlético Mineiro, o empate do Santos, é o último jogo do Neymar. Isso significa o quê? O melhor momento do Santos foi com o Neymar. Com o Neymar em campo, o Santos tem 46% de aproveitamento. Sem o Neymar, 35%. Então o Santos vai precisar sim do Neymar nas próximas rodadas, os próximos 10 jogos que faltam, que são fundamentais para o Santos ficar na primeira divisão ou voltar para a Série B que jogou ano passado, né? Exato, vamos inclusive mostrar os próximos jogos. Temos aí? O Santista aí, ó. Cabeça no futuro, né? Pois é. Esses são os confrontos aqui. Onde o Neymar deve voltar? Os 5 próximos jogos do Santos. O Neymar quer voltar o quanto antes. E ele trabalha com o departamento médico do Santos e com o seu departamento médico pessoal. O Neymar, o departamento médico do Neymar, gostaria que ele voltasse aqui, Fortaleza. O Santos é mais cauteloso, ele deve voltar aqui contra o Flamengo. No dia 6, tem Palmeiras e Santos no gramado do Palmeiras, que é sintético. Que o Neymar não curte, né? Não curte, mas jogou. É importante dizer, ele não curte, mas ele jogou contra o Atlético Mineiro, o último jogo dele, gramado sintético, ele estava em campo. Não jogou bem. Então, o Neymar deve ouvir o departamento médico do Santos e voltar contra o Flamengo no dia 9 de novembro, no Maracanã. Flamengo no Maracanã contra o Santos. Será que é difícil ou não? É isso, nossa, que barco. O Santos vai ter que ganhar. Vai voltar. Fredão. Fechado, Murilão. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Pois provavelmente só na Vila Belmiro. Tá bom, é isso. O outro time que tá só se preparando também para jogar o Brasileiro é o Santos. Vamos falar do Peixe aqui no tempo de jogo. Inovação e performance para o seu motor. Carne Peixe. O Santos é o tema no tempo de jogo. Bom, o Santos está iniciando hoje, né, a preparação para o jogo contra o Botafogo. Domingo, às 4 da tarde, lá no Newton Santos, né, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no primeiro turno, o Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro e perdeu por 1-0. Perdeu em casa, gol do Arthur, né? Naquela ocasião, a partida era válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a principal diferença, claro, além da rodada, é que naquela oportunidade, teoricamente, você poderia até perder, porque psicologicamente você ainda tem como recuperar. Agora, meu amigo, o Santos está entrando num jogo que não é favorito pelo momento que passa, né? Mas que seria importantíssimo arrancar pelo menos um pontinho lá no Rio de Janeiro, né, gente? E torcer pro Vitória não pontuar contra o Corinthians, né? Você sabe que ontem, Limar, nós tivemos o Quintino aqui, aí subiu um corte na rede social de uma fala que eu tenho, que eu defendo o Vojvoda e falo pro torcedor, tem que ter calma.
deixar o trabalho ser feito e pensar, torcer para não cair, porque o ano que vem pode melhorar, pode ter um planejamento melhor com o Vojvoda. E achei que eu fosse ser xingadíssimo. Não, o torcedor tá comigo, tá com esse pensamento. Quem sabe que Então isso é isso é possível? legal, é importante até Mas para a sabe que isso é diretoria, possível, nesse pô. momento, cair na real e falar, finalmente acertamos, não vamos errar mais. Agora sim, vamos ver o que a gente consegue fazer nesses últimos jogos, Exatamente. porque o tiro é curto e é de extrema importância para o Santos. E Tiro curto, as Flamengo e barreiras Palmeiras, que estão pela frente são bem grandes. E assim, o torcedor ele também já identificou que o grande culpado, né, desse momento ruim é justamente a direção, né? Então esse é um ponto. E o segundo MT. é que o trauma com o Kleber Xavier foi tão grande que eles estão ainda desfrutando o fato de você ainda ter um treinador de verdade no banco de reservas, né? Então eu acho que tem um pouco desses dois fatores também. Arriscou com 2 apostas, né? Que o Pedro Caixinha, não sei se era considerado uma aposta naquela oportunidade, mas o Kleber Xavier foi uma aposta, né? Eles queriam o Tite e acordaram com o Kleber Xavier ali, que era o primeiro trabalho dele. Não dá pra você fazer um teste no meio do campeonato como foi o Kleber Xavier. Então tá muito aí no recorte, no prazo aí, pro Vojvoda ainda não ser colocado na Berlinda, né? Só no ano que vem, depois de uma pré-temporada, com os reforços, não dá pra colocar na Berlinda. E sim dá pra colocar o trabalho do Marcelo Teixeira. E são muitas combinações aqui que podem lascar o Santos, tá bom? Porque o Santos, por exemplo, se empata, o Vitória ganha, o Vitória passa e o Santos vai pro rebaixamento. Se o Santos perde, o Vitória empata, o Vitória passa, o Santos vai pro rebaixamento. Então, assim, a situação do Santos, o grande ponto nessa rodada, porque assim, beleza, o Lima falou um empate contra o Botafogo fora de casa, bom resultado. Porém, se o Vitória ganha do Corinthians, no Barradão, que não é algo impossível de acontecer, No momento, inclusive. Pode acontecer. exato, eu acho que até tem um certo favoritismo ali do Vitória. O Santos ele vai terminar a rodada no rebaixamento e é aí que o bicho pega. Quando você entra no rebaixamento, aí, vai pro Fora a vinagre. sequência, né, Rani? Porque você tem Dificílimo, 2 jogos com o Palmeiras, você tem jogo com o Mirassol, jogo com o Perfeito. Flamengo no Rio. Depois a gente vai botar aí toda a tabela do Santos, né, com mais calma, pra gente analisar quantos pontos. A gente já fez isso, vai fazer de novo, pra ver quantos pontos o Santos pode chegar aí e tal, né, se vai correr muito risco ou não. E lembrando que pro jogo contra o Botafogo, o Zé Rafael terá que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo e o João Schmidt retorna ao meio-campo. Expectativa é que talvez ele volte contra o Fortaleza, tá? Contra o Botafogo, chance 0. Talvez contra o Fortaleza o Neymar esteja à disposição e será um jogo importantíssimo para o Santos. Não pode nem pensar em empatar esse jogo, que se empatar, se perder ponto para o Fortaleza, aí, vou falar, hein? A vaca vai atolar. Enfim, é isso. Tá bom? Quem ganhou o boné hoje, hein, André Ranieri? Vamos lá, tá ligado aí? Quero. O vencedor desse boné bacana que está aqui na mão do Coste, do tempo. Que você tem o poder, o que você pode apurar uma coisa com certeza absoluta sobre o Santos. Qual informação você buscaria? Imagino que seja assim, Lucas, vai apurar sobre isso, que é certeza que é verdade. Tem muita coisa que acho que poderia ser possível, mas acho que neste momento seria a SAF. Eu sei que a SAF não é uma solução por si só, existem boas SAFs e SAFs ruins, mas se eu tivesse o poder de apurar sobre algo que eu acho que vai mudar o cenário do Santos, eu gostaria de apurar sobre uma SAF boa, com os bons profissionais que valorizem o clube, que tragam o investimento necessário para que o Santos tenha a sonhada profissionalização, com investimento suficiente para diminuir essa distância de clubes como Palmeiras e Flamengo. Eu acho que dentro desse contexto, a SAF é fundamental, visto que o Santos passa por várias gestões e não consegue andar, né? Meio que repete o ciclo de erros, né? Umas com mais, outras com menos, mas no geral é um time que não avança e que vê os demais clubes crescerem, né? Só ver o CT que o Bahia vai construir. A SAF do Bahia é uma boa SAF, né? Elevou o patamar do Bahia mesmo que ainda não tenha vencido torneios nacionais, né? Vence Copa do Nordeste, estadual, mas olha o CT que eles vão construir. Olha o Cruzeiro brigando, né? Dentro das próprias SAFs problemáticas, olha o que o Botafogo conquistou. Então, gostaria muito que o Santos se tornasse uma SAF boa. Então, eu gostaria de apurar e falar, Lucas, vai atrás disso, porque essa empresa vai mudar o Santos. São profissionais bons, com ideias boas, então eu gostaria de apurar isso, Otávio. O Henrique, que é o Henrique21, HIK21, ele fez uma pergunta que, de verdade, eu pensei muito para responder, é muito boa.
Ele fala sobre se eu tivesse orçamento infinito para criar Musset TV, para transmitir jogos do Santos, e se eu pudesse escolher 2 narradores e 4 comentaristas com verba infinita. Eu pensei muito, eu acho que eu seria injusto de verdade de fazer esse tipo de escolha, mas eu vou citar alguns profissionais, tá, Henrique? Só para não te deixar sem resposta. Eu acho que precisaria primeiro definir a linha editorial da Musset TV, que vai que esse sonho um dia não sai do papel, né? Porque assim, a Musset TV teria que ter profissionais santistas ou que conheçam o Santos o suficiente para que o torcedor se identifique. O narrador que para mim é óbvio é o Jorge Igor. Ele é gênio e ainda é santista. No mais, tem vários narradores que eu gosto bastante, mas que talvez não tenham identificação com o Santos. Eu gosto muito do Luiz Felipe Freitas. Adoraria ter ele na Musset TV. Mas faz sentido que o Luiz Felipe Freitas está pensando apenas em qualidade, né? Ou nessa identificação com o torcedor do Santos. O Everaldo Marques, eu adoro. Paulo Andrade, eu adoro. Tem outros profissionais mais jovens, como o Fefu, que está na ESPN, que eu adoro. Mas pensando no sonho ideal de ter um narrador excelente com identificação, seria o Jorge Igor. Sobre comentaristas, eu não precisaria ter verba infinita, mas eu não conseguiria pensar num canal sem a Gabriela Brino, óbvio, né? Gostaria de ter o Felipe Noronha comigo. Gosto muito do trabalho de outros profissionais, como o próprio Eduardo Jardim. Aqui do YouTube poderia citar vários, tá? Desculpa sendo justo. Mas falando sobre comentaristas de um cenário mais nacional, aí eu vou pensar em comentaristas que não necessariamente tenham identificação com o Santos, tá? Porque eu poderia pensar em, sei lá, será que o Ricardo Oliveira seria um bom comentarista? Jogadores inteligentes que eu convido, tipo o Vitor Ferraz. Mas dentro do mercado já estabilizado de comentaristas, eu adoro o Rafael Oliveira. Acho ele um absurdo. Eu amo o Alexandre Losetti. Eu amo. Ele é muito, muito fera. Eu tenho gostado muito do trabalho da Luana Maluf, por exemplo. É uma profissional muito boa e que ela estuda demais, demais, demais. Nós somos testemunhas quando, agora que a GETV transmitiu Jogos do Santos, o quanto ela se preocupou, estudou, falou, cara, Lucas, Gabi, mandem todos os áudios possíveis, eu vou ouvir tudo, eu vou anotar tudo, porque eu quero entender, eu quero que o torcedor do Santos se identifique comigo de alguma forma, né? Então, gosto muito. Poderia ter um desempenho melhor do que vem tendo, com base em algumas peças que esse elenco tem? Poderia. Excelente, não é. Excelente é o elenco do Flamengo. Excelente é o elenco do Palmeiras, do Cruzeiro. Esses são elencos excelentes. O do Santos passa muito longe disso. O Santos, por exemplo, não tem zagueiros. E se contratou 2 zagueiros, foram contratados agora. Ou seja, o Santos passou mais de um semestre sem zagueiros. Jogando com o Zé Ivaldo, com o Basso, com o Luizão. Agora chegaram 2 zagueiros que a gente não sabe se são bons. O Frias e o Alex Duarte. A gente não sabe. Tem só o Lampérez, que falha. O que é normal. Quer dizer, um time que não tem zagueiros, o presidente do Santos acha que é um elenco, é um time cujo elenco é excelente. O Santos passou mais de 6 meses sem lateral direito. Contratou agora o Mike e o Igor Vinícius. O Mike, até agora, não deslanchou. Decepciona. O Igor Vinícius, ao contrário, está jogando bem. Ontem foi bem, na minha opinião, na partida contra o Vitória. Mas o Santos passou mais de 6 meses sem lateral direito. Lateral esquerdo o Santos tem. Não tem problema nenhum. O Santos é o time que na história do futebol mundial mais gols marcou. O Santos não tem atacantes desse elenco que o Marcelo Teixeira diz ser excelente. Não tem atacantes. Chiquinho, David Washington, agora Lautaro Dias. Vocês acham que tem cabimento um troço desse? Não. Agora, o Marcelo Teixeira, o elenco é excelente. O elenco é excelente. E muito provavelmente, o pessoal do Conselho Deliberativo, que come na mão do Marcelo Teixeira, deve achar a mesma coisa. Ou se não acha, não fala nada, porque eles têm medo do Marcelo. Eles borram as calças, as cuecas,
se o Marcelo Teixeira levanta o tom de voz em relação a ele. Porque é um bando de medroso. É um bando de medroso. E não tem convicção. Por falar em convicção, e não tem coragem. É melhor. Me veio com convicção à mente, por quê? Porque eu estava vendo o Marcelo Teixeira dizer que tem convicção no trabalho. Ele foi perguntado pelo Barba se ele tem no rebaixamento. E ele falou que tem convicção que o trabalho está sendo bem feito. Aí, eu fui dar uma olhada. Espera um pouquinho, acho que ele se confundiu, né? Eu fui dar uma olhada na definição da palavra convicção no dicionário Wise, que para mim é o melhor de todos. Aí aparece lá. Convicção é certeza obtida por fatos ou razões que não deixam dúvidas, nem dão lugar à objeção, ou seja, a um contraponto. Pessoal, o Santos está na preparação, né, para enfrentar o Botafogo, e eu gostei disso do Vojvoda aí, de subir o tom, cara. De subir o tom, porque, cara, se ele sabe que tem o que tirar de algum jogador. E você vê aí, o meu medo é que até a mídia já tá falando em rebaixamento, o amigo aí, né, do tempo de jogo, falando que a torcida... Mas, assim, pessoal, eu torço pro Santos na Série B, na Série A, na Série C. Não importa. Eu não vou desistir de torcer pro Santos, porque eu tenho um caráter e eu gosto do time. Beleza. Isso é torcedor raiz. Mas tem os Enzo da vida aí, né? Que quando o time perde um jogo, tá ganhando 10, perde um, já começa a falar mal. Mesmo o time na fase de classificação. Sempre tem esse Enzo. O cara que não viu o Robinho jogar, o cara que não viu o Neymar no início, é Enzo, pô. É Enzo. Né? Mas... quem não viu o Neymar no auge, eu falo assim, no começo do Santos, né? Quem ainda era o guri, quem já era pequenininho, eu vi, pô. Eu vi. Eu vi Robinho, eu vi Elano. Eu vi o Neymar. Eu, graças a Deus, vi. Não vi o Pelé jogar, mas vi o Pelé vivo, né? Pra contar a história do Santos. Então o Santos tem história, pessoal, mas o Santos não pode ficar pegado à história. O Santos tem que olhar pra frente. A gente tá em 2025. Esse estilo de jogo de só atacar não existe mais. Você vê que o Santos não tem nada hoje, cara. Está destruído o Santos. São jogadores sem personalidade que está jogando no Santos. Sem personalidade. Jogador que não pega a bola, vai pra cima. Jogador que fica voltando a bola pro goleiro. Jogador que fica... não tem assim a personalidade de pegar a bola e ir pra cima. Robinho Júnior que tem. O Robinho Júnior que pode fazer isso e fica no banco. Tomara que o Vojvoda entenda que o Guilherme não é mais titular nesse time do Santos. Independente que ele jogou com o Guilherme no Fortaleza e o Escobar, não dá hoje o momento dele. Se ele ficar colocando os caras, ele vai queimar os caras. Se ele gosta do jogador, ele tira o jogador e coloca no segundo tempo. Pra tentar recuperar o jogador da forma correta. E tem que fazer isso mesmo. Chegar a falar grosso com os caras. Eu quero essa porra. Eu quero isso aqui. Tem que fazer isso aqui. Eu quero que você faça isso aqui. Se você não quer fazer, saia do time, meu amigo. O treinador tem que ter isso. Aí você fala. Aí tem o Luxemburgo que fazia isso. Filipão. Outro. Quer ver? O Muricy Ramalho. Treinador raiz, meu irmão. Esse treinador de agora não pode ser Nutella, não. Vojvoda, você argentino. Bote linha, pulso firme. E não coloque o Guilherme nesse... Não dá pra você colocar o Guilherme no time do titular. Troca, meu amigo. Se piorar, você vai ver que realmente... Aí a galera vai ver que pode piorar ou melhorar, mas isso aí é normal. O Escobar, não dá. Tá mal, tá na má fase. Então... E o Brasão, né, velho? Batendo no pé e sumir, que ele fez merda mesmo e acabou. Tem que ser homem pra sumir mesmo. Fez merda. Acabou. Desculpa eu linguajar. Fez bobagem. Fez bobagem. E agora batendo no pé e sumir. Agora pra frente. Agora que o Santos treine. Bota, velho. Botafogo. Fortaleza. Palmeiras. Flamengo. Cara, pedreira. Vocês estão pensando que Fortaleza vai ser moleza? Fortaleza, se brincar, vai ser mais difícil que o Flamengo. Que ele vai estar brigando pelo rebaixamento e não está rebaixado ainda. Matematicamente não está rebaixado. Porque se o Vitória ficar tropeçar 2 jogos, ele passa o Vitória. Eles não vão desistir. Mas é incrível, galera, como é que o Santos se manteve na 16ª colocação até hoje. Teve várias chances de sair dessa colocação. É difícil, cara. É difícil. Realmente, a gente tem que pensar já no planejamento para o ano que vem. Porque esse ano é torcer para não cair. E se não cair... mandar essa corja embora aí, pedir impeachment do Marcelo Teixeira e colocar de outro diretor, não sei. Eu não sou fazendo
termo político para Marcelo Teixeira, até porque eu não conheço nenhum presidente, e para mim eu tenho que ser melhor para o Santos, é já virar SAF. Santos tem que virar uma SAF. A salvação do Santos é virar SAF, entregar lá na mão de uma empresa que vai investir da forma certa, pagar a dívida que o Santos tem e o Santos se recuperar. Porque desse jeito que está, não dá. Beleza? Essa é a minha opinião aí. Espero que tenham gostado do vídeo e abraço a todos. Fique com Deus. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários.